E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Pele em Risco, em que eu mostro para vocês uma carteira que eu invisto com o meu próprio dinheiro, em que eu separei para mostrar aqui no canal como uma forma de didática, em ensinar para vocês como é na prática você investir na Bolsa de Valores. Que é simples sim você construir uma carteira, de você ser consistente todos os meses nos aportes mensais e aí você diversificar a sua carteira. Eu te mostro na prática como fazer isso. E aí a gente vê valorização e desvalorização, algumas tomadas de decisões diferentes, o que eu penso ao analisar uma ação, um fundo imobiliário e também investindo no exterior. Então, essa é a forma mais prática, simples e didática para que vocês vejam como fazer na carteira de vocês. Lembrando que nenhuma ação, fundo imobiliário ou investimento no exterior aqui é uma recomendação, mas eu mostro para vocês como analisar cada uma, como você deve se posicionar e aí vai do seu objetivo, do seu gosto em você escolher uma ação ou não. Aqui são ações que eu gosto, que eu escolhi e eu estudei. Então é mais uma forma ilustrativa de mostrar para vocês como começar. E aí, daí em diante, as tomadas de decisões são de vocês, a responsabilidade é de cada um. E aí, vale isso tudo. Então vamos lá. Esse mês, na nossa carteira, eu investi somente em fundos imobiliários. E aí, partindo aqui para a tela do nosso aplicativo Gerando Alfa, que eu utilizo para um levantamento de dados na nossa carteira. E aí a gente vem aqui em patrimônio. E abaixo aqui, olha só, nesse mês eu investi R$ 201,12, todos focados no fundo imobiliário, que eu já vou mostrar para você. Fizemos esse aporte, né? Nós começamos a carteira com R$ 134,17 e no mês de outubro investimos R$ 201,12. E aí nós temos aqui as nossas ações, continuamos com Magalu, Safra, Cash e Taesa. Eu não comprei nenhuma a mais, mas comprei fundos imobiliários. Nós temos agora 25 MXRF11 e eu vou explicar o porquê que eu comprei só ele, porquê que eu não diversifiquei ainda e também porquê que eu só comprei fundos imobiliários. Mas antes, voltando aqui, em operações, vocês podem perceber quando foi MXRF11 que nós tínhamos 5 cotas. Aí depois eu comprei uma no dia 11, 17 cotas no dia 25, ambas com o mesmo valor, R$ 10,06. E no dia 27 eu comprei somente 2 cotas, com valor de R$ 10,02. E aqui você percebe que o aporte mensal ele não precisa ser necessariamente feito num único dia, em que você separa o dinheiro e você compra naquele dia. Exemplo, vamos dizer que todo dia 5 eu compre e vou e compro logo tudo de vez. É errado? Não é. Mas você perde de ter algumas outras oportunidades. A relação do aporte mensal é em relação a você separar um dinheiro aquele mês e naquele mês você investir aquilo. Independente de quando você vai investir, onde você vai investir. Mas você sabe que todo mês você tem aquele valor para investir. Exemplo, todo mês, pega 150 e investe. E aí, se tiver uma renda extra, algo que entrou a mais, você puder utilizar esse dinheiro, você acrescenta. Aqui na nossa carteira, o nosso combinado é de R$ 100 a R$ 300, todo mês eu vou investir. Às vezes pode ser só 100, às vezes pode ser 300, às vezes como nós começamos 134, ou nesse mês foi 201. Então vai depender muito do mercado e o quanto eu vou querer aportar aqui nessa carteira Pele em Risco. E aqui você pode observar que, ó, no dia 11 e no dia 25, a cota ela oscilou nessa faixa de preço, R$ 10,06. E aí, logo depois de eu ter comprado as 17 cotas, que na verdade foi 18, né, que eu tinha já comprado uma anteriormente, ela caiu mais um pouco. A MXRF11, ela na verdade chegou a 9,98. E eu não estava ali na frente do computador na hora, na verdade eu não vi, eu fiquei um tempão sem olhar a bolsa de valores, por causa de outros afazeres, mas quando eu vi ela já estava 10,02, ou seja, um valor abaixo daquele que eu tinha comprado. E como o meu aporte mensal ainda não tinha terminado, eu ainda tinha
uns 20 e poucos reais, eu fui, transferi e comprei mais 2 cotas. Então, a questão do aporte mensal não ser um único dia, mas ele ser durante todo o mês, é que se houver alguma oportunidade do valor daquela ação, daquele fundo imobiliário, daquele ativo que você queira comprar cair, você vai poder ter essa oportunidade. Você vai poder comprar. Então, a relação de você não investir num único dia é que você tem todo aquele mês para esperar uma boa oportunidade. E se não acontecer essa oportunidade? E se o preço chegar a subir? Paciência. Aí quando você chegar no final do mês, você vai, o todo aquele aporte mensal que você tem disponível, você investe. Eu faço isso muito na minha carteira pessoal em relação aos ativos internacionais, em que todo mês eu tenho que investir aquele valor específico. E aí eu espero o valor da ação do REIT, stocks, elas caírem abaixo do meu preço médio. Se cair abaixo do meu preço médio, eu vou e compro. Caso não caia no final do mês, no último dia do mês, eu simplesmente compro, sem peso na consciência. Porque eu já aproveitei muita oportunidade de várias baixas no mercado, justamente por causa desse método. E também deixei de comprar um pouquinho mais barato, comprei um pouquinho mais caro, porque não caiu. Mas é isso. O mercado é uma renda variável. Você nunca vai saber se vai cair, se vai subir, se vai ficar no mesmo preço. A questão é você ter uma estratégia e ser fiel a ela. Então a minha estratégia é essa. Eu tenho meu aporte mensal, em que durante todo o mês eu espero uma boa oportunidade para comprar. Se não aparecer, paciência. Teremos o próximo mês, o outro mês. O importante é você ser consistente e ser fiel à sua estratégia. Então tivemos aqui que ao todo nós compramos 20 cotas da MXRF11. E aqui agora eu te explico por que eu só comprei fundo imobiliário e também o porquê que eu não diversifiquei o fundo imobiliário. Como nós começamos com um valor baixo para construir a nossa carteira, nós não temos ainda um dinheiro movimentando, a gente não pode definir ainda uma rentabilidade. Essa carteira está sendo construída. A gente até conversou no vídeo anterior, se você não viu ainda o primeiro vídeo de quando a gente construiu essa carteira, e eu expliquei o porquê que eu comprei cada ação e fundo imobiliário. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo, em que eu expliquei que, na verdade, a gente começa a observar a rentabilidade dela e a oscilação da nossa carteira depois de um ano e meio, por aí, que é quando ela está mais consolidada. Então, você pode tomar algumas decisões em relação à sua rentabilidade, analisar se ela realmente está acima do Ibovespa, acima do S&P 500, que é a bolsa norte-americana, acima da própria inflação e se ela realmente está gerando lucro para nós. Então, o começo é sempre um aprendizado, o começo é sempre de você mexer mesmo nela, arriscar algumas coisas, e aí depois você começa a diversificar a sua carteira, balanceá-la e analisar a sua própria rentabilidade. E nesse período, desse mês de outubro, a Bolsa de Valores aqui no Brasil sangrou muito, muito mesmo. Nós tivemos o Auxílio Brasil, em que o presidente ele anunciou que teria esse Auxílio Brasil, em que o próprio Auxílio Brasil, o que ele influenciou? Os gastos da economia brasileira já estavam no teto, já estava passando do teto. Então ele falou, o teto não é o nosso limite, nós podemos passar além disso e depois, por meio de impostos, pagar essas dívidas. Só que isso, ao gerar esse Auxílio Brasil, obviamente ele pode estar pensando na eleição do ano que vem e tudo, para conquistar eleitores e tal, mas ao passar desse teto, que era o limite do gasto do Brasil, os impostos vão ter que aumentar. E aí nós tivemos a inflação, nossa, explodindo. A gasolina, estamos a 6, 7 reais, dependendo da cidade. Então, é algo que impacta diretamente na população. Então, a Bolsa de Valores já caiu muito, várias ações, várias empresas, elas despencaram, os fundos imobiliários também. Nós tivemos o aumento do dólar, além também da confusão entre o presidente Paulo Guedes, se demite, não demite ele, saiu, não saiu, e por aí vai. Então nós tivemos várias dessas crises. Também a questão da empresa da China, que ela veio à falência e afetou mundialmente o mercado.
Então juntou tudo num único mês, sem contar da parte do Covid, do agravo em que não acabou, tá ali ainda, muitas pessoas estão morrendo, às vezes tendo que entrar em lockdown, algumas cidades, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, a terceira dose. Então juntou tudo isso em um único mês e a bolsa sofreu muito. Nós tivemos ações caindo 30%, 40%. Os fundos imobiliários, por conta da inflação e por conta do Covid-19 ter agravado um pouquinho mais, eles caíram bastante o seu valor. E aqui, em meio a esse tanto de sangue, em meio a essa tanta confusão em que as pessoas elas se desesperam e começam a sair da bolsa de valores, as pessoas que elas já analisam com sabedoria e elas vão saindo da bolsa de valores, nós vemos uma oportunidade de aportar mais, de você comprar algo mais barato. Por quê? Quando tá todo mundo eufórico, tá subindo a bolsa de valores, subindo a bolsa de valores, tá todo mundo eufórico, entrando, é a hora que a gente deve se acautelar. Ou seja, opa, calma aí. Tá subindo demais. Pode ser que caia. Então é a hora do momento de você segurar, de você pensar, analisar muito bem e aí tomar decisões bem friamente. E se possível, não aportar naquela época, e sim esperar a bolsa cair. Já quando a bolsa cai, está todo mundo nervoso, todo mundo saindo da bolsa de valores, é a hora que nós olhamos e vemos uma ótima oportunidade de comprar barato. Ou seja, você compra um produto barato, no caso aqui, uma ação, um fundo imobiliário, e espera a valorização dele e vende. Então é algo bem simples. A questão é você controlar o seu emocional, de ver ali os seus ativos caindo, desvalorizando, e você não se desesperar. Mas pelo contrário, você olhar uma ótima oportunidade de eu comprar abaixo do preço que eu tinha comprado, ou seja, abaixo do preço médio. Mas por que eu comprei fundo imobiliário e não comprei os outros? Como é uma carteira nova e uma carteira que o meu aporte mensal só ficou entre 100 e 300 reais, eu poderia muito bem comprar todos, um de cada, se fosse possível, mas para seguir a nossa estratégia e também mostrar para vocês que a carteira, a construção dela é acessível para qualquer tipo de pessoa, desde quem investe somente 150 reais por mês a 1.000, 5.000 reais por mês, independente, você pode investir. A questão é você começar logo, porque como a gente já falou várias vezes aqui, o fator principal não é o quanto você investe no mês, mas sim o tempo. Então nós tivemos essa oportunidade em que, como nós só podemos investir de 100 a 300 reais, pensa comigo, se eu construir uma renda passiva na minha própria carteira, ou seja, de dividendos que venha a cair todo mês, para juntar com esses 100 a 300 reais e eu poder aumentar o meu aporte mensal, o retorno será muito mais rápido e eu poderei aportar mais, ou seja, comprar mais ações, ter mais oportunidade, aproveitar essas oportunidades. Então, o meu foco daqui em diante é construir uma renda passiva. E nada melhor do que construir uma renda passiva os fundos imobiliários e também ações que pagam dividendos. Nós temos duas ótimas ações aqui que pagam ótimos dividendos, que é a Safra e a Taesa. Porém, os fundos imobiliários eles são mais específicos para isso, porque eles pagam mensalmente. A Taesa ela paga trimestralmente e a Safra ela paga somente anualmente. Então, eu investi tudo em fundos imobiliários e continuarei investindo tanto em fundos imobiliários como na Taesa, na Safra e também nas nossas ações e fundos imobiliários norte-americanas, que nós temos aqui, por exemplo, o Real Income, que é o fundo imobiliário norte-americano, o American Tower, também é um fundo imobiliário que nós chamamos de REITs, certo? Ações que pagam ótimos dividendos aqui, nós temos a Coca-Cola e a Apple. Então, nós já temos uma construção de uma renda passiva da nossa carteira, em que agora nós vamos aportar todo mês neles, tanto eu vou distribuindo, vai depender muito da oportunidade que surgir. Se os fundos imobiliários caírem mais, obviamente eu vou comprar eles, mas se forem as ações caírem mais que os fundos imobiliários, essas específicas, a Taesa, a SAP, eu irei comprar ela. Se no caso for a bolsa americana que cair, como a Coca-Cola, a Apple, a American Tower e o Utcom, que são todas focadas em dividendos, eu irei comprá-las.
Então, vai depender do mês. Porém, algo que eu já estou estabelecendo aqui na carteira Pele em Risco e com vocês é que o foco daqui em diante, pela carteira ser um valor, vamos dizer, mediano todo mês e eu querer aumentar o meu aporte mensal para aproveitar oportunidades, eu vou aumentar minha renda passiva. Então, todo mês eu só irei investir com o objetivo de aumentar minha renda passiva, investir nos fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Em que daqui a um tempo, esses meus dividendos chegarão perto do valor do meu aporte mensal, em que eu não irei mais aportar somente entre 100 e 300 reais, mas entre 100 e 300 reais, o valor fixo, mais os dividendos, que aí vai variar, vai começar com 10 reais somente, depois vem 50, depois 100, e aí nós começamos a criar uma bola de neve, em que nossos aportes mensais serão somente em ativos que trazem um retorno passivo, em questão de dividendos. Mas e os ativos que são de crescimento? Eles ficaram parados? Sim, ficaram parados por enquanto. Se aparecer uma ótima oportunidade, iremos comprar. Porém, nesse exato momento, nesse período, nesse pensamento, iremos somente focar em um retorno de dividendos, uma renda passiva. E aqui, para finalizar o vídeo, se nós viermos em rentabilidade, como eu falei, a carteira é nova, nós não podemos definir ela, tirar qualquer conclusão olhando a rentabilidade, mas só por questão de curiosidade, nós tivemos aqui uma baixa. Você pode ver o gráfico aqui, justamente pelos motivos que eu falei do Auxílio Brasil, dólar, inflação, gasolina, Paulo Guedes e um monte de coisa aí mais, em que em azul é a nossa carteira, em amarelo é a carteira é a Ibovespa, né, na verdade, o que replica a economia brasileira, e o de vermelho é o que replica a economia norte-americana. Nós temos aqui em que a nossa carteira, ela no começo desvalorizou muito, ela teve uma queda bem idêntica, vamos dizer, ao Ibovespa. Na verdade, caímos um pouco mais, né, 5% mais ou menos, enquanto o Ibovespa foi 3% e norte-americano também caiu. Porém, a nossa carteira, ela segurou bastante, que foi justamente, eu vou mostrar o motivo. E depois, a Ibovespa ela caiu mais e a norte-americana ela subiu. Nós tivemos aqui que a nossa maior baixa foi Cash 3, que foi justamente essa queda no começo. Nós estamos com 52, perdemos praticamente a metade do valor que a gente investiu em Cash 3. E a nossa maior alta é o REIT-COM, que é o fundo imobiliário norte-americano. E é aqui que eu entro a questão da importância da diversificação. Observe só esse começo aqui. Em as ações, olha o tanto que elas caíram. A Magalu e a Cash, tem nem como explicar, né? Na verdade, elas foram muito afetadas pela relação da inflação e dessas polêmicas do governo. Então, foram afetadas diretamente, por isso a queda enorme. Eu ainda acredito nelas, a Magalu é incrível, a Magalu é uma potência no setor varejo. A Cash 3 é uma empresa nova, ela não se provou ainda no tempo, porém os resultados dela, da questão do portfólio dela, ainda é interessante, ainda chama a nossa atenção, a minha atenção, no caso. Então eu ainda vejo uma ótima oportunidade de comprar mais nela, porém com foco na renda passiva eu deixei de lado. E nós temos a Safra e a Taesa que não caíram tanto e estamos bem aqui. Bem sangrando, na verdade, né? Porém, a importância da diversificação é que, olha agora o exterior como é que tá. Nós temos a Coca-Cola valorizando 5%, a Apple 3 e pouco por cento, aí a Disney e a American Tower caíram também um pouquinho, juntamente ajudou 5%. A Oricon valorizou o ouro também. Então nós temos que o que segurou ali para não ficar que nem a Bovespa, em que a nossa carteira está melhor que ela, o que segurou para não cair juntamente com ela foi justamente nossos investimentos norte-americanos, que voltando para o gráfico, você viu que enquanto a Ibovespa caía drasticamente, a norte-americana subia. Então, a nossa carteira ficou na média ali. Ela segurou bastante, em que a Ibovespa caiu 10% e a nossa carteira chegou só 7%.
E aí, claro que não dá para tomar nenhuma decisão ainda, olhando a rentabilidade, estaremos fiéis aos nossos aportes mensais, visando a renda passiva para aumentar esse próprio aporte. E é isso aí, eu espero que você tenha entendido essas minhas tomadas de decisões, não no sentido de você copiar, não é indicação, lembre-se disso. Você estude, você olhe, não copie. Você que tem que estudar, porque a responsabilidade do seu dinheiro é sua e não de outra pessoa. Então seja responsável nas suas decisões de tomadas. Se você gostou, deixe o seu like aqui, ajuda demais a gente. Impulsiona esse vídeo, compartilhe aos seus amigos. Carteira Pele em Risco, vocês possam acompanhar essa série. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para você não perder nenhuma oportunidade. E também, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, acompanhe a gente e comente o que você achou dessas decisões, dessa decisão da renda passiva, desse mercado sangrento. E aí, você que também já investe, sofreu aí, você mudou um pouquinho no seu pensamento, os aportes mensais? Coloque aí nos comentários que eu vou responder todos. E até a próxima!